Salve pessoal, bem-vindos ao canal Universo Mágico. Hoje nós vamos falar sobre as Irmandades Satânicas. Será que elas existem? Será que elas podem nos influenciar? Será que podem nos causar algum tipo de mal? E os magos negros? Não estou me referindo à cor de pele, estou me referindo aos magos que praticam a magia negra, a magia inversa, a magia contrária. Será que eles também podem nos atingir? Qual o grau de conhecimento desses magos? Nós vamos saber mais sobre isso e como identificá-los logo depois da vinheta. Bom, pessoal, primeira coisa que você tem que admitir que é um negócio fascinante. Quando você fala de magia e ocultismo, a primeira coisa que vem na cabeça é o poder. Será que eu tenho poder para? Será que eu tenho poder sobre? Será que eu consigo fazer alguma coisa, algum prodígio? Será que eu consigo trazer a pessoa amada de volta? Será que eu consigo me vingar dos meus inimigos? Pois é, se você tiver com esse tipo de pensamento e você for estudar a magia, que é o primeiro momento que você entra por esse mundo, começa com aquelas bobagens do livro de São Cipriano, com certeza você vai ser vítima, você vai ser arrebanhado por uma irmandade satânica, porque é exatamente o que você está querendo, né? Poder, prestígio, esse tipo de coisa. E na verdade, é claro, todo mundo quer isso. Todo mundo quer isso, mas num bom sentido. Ninguém quer prejudicar ninguém, se for uma pessoa de bom senso, para conseguir aquilo que ela quer. Ela consegue por mérito próprio. Mas veja bem, quando a gente fala de irmandades satânicas, nós precisamos primeiro distinguir uma coisa muito importante. Existe um satanismo que começou nos anos 60 como uma modinha, que era o satanismo de LaVey, Anton LaVey. Anton LaVey, ele criou uma forma do satanismo moderno, com os 10 mandamentos satânicos, uma forma de exacerbação do ego, ou seja, é o teu ego inferior, ele jogar para fora, né, falando uma porção de coisas, uma porção de bobagens, nos conceitos satânicos, que na verdade tem muito a ver com o dia a dia das pessoas. E às vezes tem uns lances assim que são até legais, então por isso cativava, né, o público, principalmente na época, os roqueiros e tudo mais, e ele se dizia adepto do sistema telêmico de Aleister Crowley e aquela coisa toda. Então começou daí a história do satanismo moderno, e os rocks, os grupos de rock foram associados porque se filiaram a The Church of Satan, que era exatamente essa igreja do Anton LaVey. Agora, a grande coisa e a grande curiosidade é que esses caras aí nem acreditavam no diabo coisa nenhuma. Era só uma forma de manifestação do próprio ser humano. Era uma forma de botar a força instintiva para fora, aquele lado mais animalesco, aquela coisa mais instintiva, para que conseguisse ter mais vibração, mais força, mais poder, para você realizar as coisas que você queria. Então não era exatamente aquela coisa subversiva, ainda que ele tivesse também a famosa missa negra, porque como ele foi membro do clero, ele podia então realizar a famosa missa negra, aquela coisa de cruz invertida, subversão da missa católica e assim por diante, todas essas bobagens, na verdade, que hoje mais do que nunca a gente sabe que não passa do emaranhado de bobagens. Mas existe um outro tipo de irmandade satânica, que é o satanismo tradicional. Bom, esse pessoal sim é um pessoal perigoso. Esse pessoal sim está exatamente nos bastidores do poder. Esse pessoal, parte desse pessoal faz parte da Ordem Illuminati. A Ordem Illuminati, como eu disse, é um grupo muito grande. Tá? Você pode ter, dentro de por exemplo, de uma Ordem Illuminati, você pode ter gente de todos os tipos. Gente boas e ruins. Tá? Pode ter gente que quer lutar a favor da grande iluminação da humanidade, como tem gente que prefere que a humanidade esteja nas trevas e na ignorância. E como é que você reconhece se você está entrando nos meandros de uma organização satânica? É muito simples. É uma organização que prega o uso de drogas, o sexo explícito, aberto para todo mundo, né? Eu ia falar rock and roll, não. Eu gosto de rock, mas não tem nada a ver com sexo e drogas, não. Pelo menos sexo não nesse sentido, né? E é claro, políticas subversivas.
Tá? Aí é que está, que é aquela coisa subversiva, os neonazis, esse tipo de coisa também que fazem parte desse satanismo tradicional, entre outras coisas. Quer dizer, tudo isso que for subversivo, que for às vezes ilegal, faz parte também desse tipo de organização, porque não medem os esforços para terem poder, poder para e poder sobre. E aí? E aí você vê aqueles tipos de mestres que são dessas irmandades, que são misteriosos, tenebrosos, que olham para você com os olhos assim, profundos, enxergando a sua alma. Aí você vê uns caras na internet com aquele olhar, né, profundo. Na verdade, esse pessoal não se trata, mas na verdade esse pessoal se trata exatamente de uma fraude. Não tem nada disso, né, pessoal? As pessoas são comuns, né? As pessoas não têm nada a ver. Quem estuda magia é uma pessoa comum. Aí mesmo eu conheço satanistas, que não tem nada disso também, são pessoas comuns aí no dia a dia, mas que seguem aquele satanismo moderno com preceito de vida, enfim, a liberdade religiosa existe. Eu não posso concordar com tudo, mas também não posso discordar que a pessoa tem o direito de seguir o caminho que ela bem entender. Mas eu estou falando de um lado oculto, subversivo. Eu não estou falando dessas coisas abertas, que chamam o público abertamente. Claro que essas organizações não têm nada de ruim, muito pelo contrário, né? Porque senão não estariam abertamente chamando as pessoas, ó, vem participar, tal. Lógico que não, né? Ia estar uma coisa mais escondidinha, fechada a quatro paredes. E é claro que é muito difícil a gente balizar essas coisas, porque o ocultismo não é um movimento homogêneo. E é claro que ele está ligado sempre a práticas heterodoxas. Muitas vezes movimentos ocultistas fazem um trabalho nos bastidores de outras organizações e até organizações políticas também, para tentar modificar alguma coisa que esteja errada. Então seria um bom sentido, um bom trabalho para, de repente, derrubar um governo corrupto, né? Para auxiliar o povo de maneira geral, para auxiliar os necessitados. Então existe uma movimentação daqueles que são considerados iluminados ou iluminadores, que é a palavra mais adequada para um ocultista que pratica o reto caminho. Quer dizer, ele não vai nem para um lado nem para o outro, não. É o reto caminho, que ele não entra na esfera subversiva, ele não vai pelo caminho do mal, ele vai pelo caminho do bem, ele vai pelo caminho onde as atitudes mentais são elevadas, ele atrai as benesses do universo para si próprio. Claro que existem organizações, né, que são fundadas bem nesse ideal político mesmo. Mas aí elas não escondem também quando é esse o caminho. Então já não é tanta aquela coisa obscura, é uma coisa muito mais aberta, né? Mesmo ainda que seja uma organização que serve para apoiar, mesmo que magicamente, determinada classe de políticos. Então isso existe também, e vocês nem querem imaginar como, inclusive o uso de magia para poder, de repente, para derrubar opositores, concorrentes, enfim, esse tipo de coisa. O detalhe é que nessas organizações satânicas, tanto homens como mulheres que adentram esse caminho, eles desprezam exatamente aquele caminho iniciático tradicional. E, de repente, sobem como fosse um foguete na escala da pirâmide, né? Vamos subir os degraus da pirâmide, pirâmide inversa, né? Pirâmide negativa. Então, vão se afundando cada vez mais e sobem como um foguete, ou descem, né? Como um foguete, e quando ele vê, final da vida, eles estão de bengala, né? De tanto que foram rojão, de tanto... E no final da vida estão em petição de miséria por conta das energias que evocaram e daquilo que fizeram em vida. No que se baseia o estudo de uma organização satânica? Muita gente vai falar assim, mas é o estudo dos demônios, eles adoram, né? E é mais ou menos isso. Porque, como tem a cabala, né, que vocês estão vendo aí, você também tem a sombra da cabala. E a sombra da cabala, que é chamada de rabo de Satanás, né, porque ativa o órgão kundatiguador. O órgão kundatiguador é o órgão que ativa a Kundalini. A Kundalini
ela é atraída como um tipo de energia, tá? Para assumir totalmente a esfera energética do ser humano. Então, digamos assim, as energias prânicas elevadas ficam em âmbito muito pouco, ocupando muito pouco espaço, muito mais a energia terrestre, aquela energia que flui do centro da Terra, aquela força telúrica, é a força que flui por todo o organismo do corpo daquele que está ligado às forças das trevas. Não tem um equilíbrio pleno, porque o ego inferior vai falar mais alto, então junto vem com todos aqueles padrões de ego, egocentrismo, egolatria, e todos aqueles tipos de vício, ódio, raiva, ira, ciúmes, enfim, tudo vai aflorar nessa pessoa. Quer dizer, tudo que tem de ruim, a pessoa não vai conseguir se controlar, porque ela está pondo para fora exatamente um padrão inferior. Se no estudo da Cabala, a pessoa ela vai subindo pelos 22 caminhos, e ao chegar a uma sefirá, a uma esfera da Cabala, ela vai enfrentar um daqueles demônios, né, que são os clifó, para vencê-los, para submetê-los à sua vontade, exatamente o contrário ocorrerá na árvore da morte. Ela será submissa à vontade dos demônios. Por quê? Enquanto na árvore da vida você tem os deuses planetários, você tem os deuses elevados, você tem a energia do poder criador que vibra em todas as esferas, de cima para baixo, pulsante, constante. Na árvore da morte você tem a submissão aos arquidemônios, tá? E aí você vira realmente um escravo quando começa a trilhar por esse caminho, achando que você vai adquirir poder, riqueza, ou seja lá o que for, e você não adquire absolutamente nada. É tudo ilusão. E aliás, é uma ilusão total, porque você fica na ilusão do poder, porque você acha aquele arquidemônio, esse cara é o tal, né? Olha, poderoso, né? Ele realmente tem poder. E aqueles ainda que têm evidência, que enxergam, de repente, numa evocação, né? E que nem precisa de círculo mágico, eles falam, porque, imagina, são todos chapas nossos, né? Tá bom, vai se fiando nisso, e quando a coisa complicar, já vai ser difícil, então, de dar uma solução, de resolver. Então, pessoal, não tem nada a ver esse caminho, tá? Nada a ver. Eu recomendo, toda vez que você vê alguma coisa assim, distância. Se você quer evoluir espiritualmente, evolua pelo caminho do bem, pela tradição esotérica do Ocidente, pela mão direita, por aquela via única que te leva para o alto e avante, e que você pode se tornar uma pessoa melhor. Os magos negros são aqueles que têm conhecimento. É um conhecimento subvertido, subversivo. É um conhecimento ao contrário, às avessas. Mas tem conhecimento, é inegável, porque ele estuda o ocultismo negro, ele estuda o ocultismo trevoso, ele estuda as forças das trevas e tenta extrair dessas forças a sua sustentação. Ele acha que ele consegue subjugar essas forças para tê-las sob o seu comando, mas ele não as terá, que é diferente do feiticeiro que já se entrega de uma vez por todas. Na verdade, o mago negro ele é um escravo dessas forças. Até porque a sua vida é conflitiva. Não é incomum essas pessoas que adentram esses caminhos serem pessoas depressivas, ter uma série de problemas, né, familiares, enfim, a pessoa não se adapta ao meio, ela tem problemas exatamente com isso, ela vive uma vida reclusa, não é aquela coisa glamurosa dos filmes de Hollywood, não. A pessoa é cheia de trauma, cheia de problemas, então é muito, muito complicado essa história de enveredar pelo caminho negro, né, pelo caminho das trevas, não é coisa para qualquer um. E eu diria até que não deveria ser para ninguém, porque quem pretende fazer isso, com certeza, vai ter uma grande queda, vai ter uma grande ilusão, e quando tudo acontecer, pode ser tarde demais. Então por isso que eu digo, enveredem pelo reto caminho da assunção espiritual,
que vocês estarão mais bem servidos, tá? Então, muito cuidado. Um grande detalhe é que o Mago Negro detém o conhecimento, mas não gosta de passar nada para ninguém. Então, prestem muita atenção para que quando você estabelecerem um contato com um pretenso mago, para ver se ele não é um mago negro e, na verdade, ao invés de te ensinar alguma coisa, ele está tentando te vampirizar, te dominar, sugar a sua energia. Então, preste muita atenção nisso. Tá certo então, pessoal? Muito bem, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe um like aí para o Mago. Assine o nosso canal, acionando a sinetinha de aviso de novas publicações. E para quem não estiver recebendo, siga-nos no Twitter, está aparecendo aí na tela. E venham estudar conosco. Entre na nossa loja, na nossa loja virtual, www.universomagico.com, e lá você adquire o curso que você bem entender, você faz o pagamento, vai na seção de downloads e baixa aí. Se tiver alguma coisa, alguma dúvida, é só entrar em contato no nosso WhatsApp, que nós esclareceremos para você. Tá certo? Então, pessoal, é isso. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!